Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida.
Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar.
Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Nas profundezas do universo, há uma força misteriosa e poderosa, escondida, esperando para ser desbloqueada. Uma que poderia mudar o mundo como o conhecemos e se chama antimatéria. Vamos descobrir o que é essa coisa e como podemos usá-la para virar nossas vidas de cabeça para baixo. A antimatéria é a fantasia da ficção científica que ganhou vida. Você pode ter ouvido falar dela em Jornada nas Estrelas e Star Wars, mas na verdade é algo real que os cientistas vêm estudando há mais de um século. Mas o que é exatamente? E qual é a diferença em relação à matéria comum? Bem, vamos começar com o básico. Você provavelmente sabe que os átomos são formados por partículas minúsculas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Elas são todas feitas de matéria, que é o que nos constitui e o que compõe tudo ao nosso redor. E a antimatéria é exatamente assim, mas com uma diferença. Em vez de prótons, seus átomos têm algo chamado antiprótons. Em vez de nêutrons, antinêutrons. E ao contrário de elétrons, pósitrons. Basicamente, a antimatéria é composta de partículas com carga oposta, spin e outras propriedades da matéria normal. Enquanto um próton tem uma carga positiva, a do antipróton é negativa. E se um elétron possui carga negativa, a do antielétron, também conhecida como pósitron, é positiva. Entendeu? A antimatéria é uma espécie de gêmea amada comum. É a imagem espelhada de tudo o que conhecemos. Assim como o Batman tem o Coringa, a matéria tem a antimatéria. Portanto, se você sempre quis saber como é estar em um mundo onde tudo é feito do oposto, esta seria a sua resposta. E aqui está a melhor parte. Quando as partículas de antimatéria e matéria se encontram, elas literalmente se aniquilam, liberando uma enorme quantidade de energia ao mesmo tempo. É por isso que os cientistas acreditam que ela poderia fornecer uma fonte de energia quase ilimitada. Agora, você deve estar se perguntando, onde está toda essa antimatéria? Por que não temos essas antipartículas voando por aí e soltando fogos de artifício malucos após cada contato com partículas regulares? Na verdade, os cientistas acreditam que, durante o Big Bang, a matéria e a antimatéria foram criadas em quantidades iguais, mas, por alguma razão, a primeira passou a dominar. Então, quando elas começaram a se destruir mutuamente, no final a comum venceu por um fio de cabelo. Por que isso aconteceu? Ainda não temos ideia. Esse é um dos maiores mistérios da física. Tudo o que sabemos é que foi assim que obtivemos o universo que conhecemos hoje. O que nos faz pensar em como ele seria se a matéria regular tivesse desaparecido. Mas esse é um assunto para outro dia. A antimatéria é considerada uma das coisas mais fascinantes da ciência. Ela tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo e, claro, pode ser uma nova fonte de energia. Imagine um combustível que poderia impulsionar uma nave espacial até os confins da galáxia ou uma usina de energia capaz de abastecer uma cidade inteira. Isso é o que podemos obter se resolvermos esse quebra-cabeça. Mas como a antimatéria foi descoberta? Especialmente considerando que não havia nada dela no início do universo. Bem, os cientistas conseguiram descobri-la de uma maneira muito inteligente. Antes de mais nada, temos que voltar no tempo até o início do século XX. Foi quando um físico chamado Paul Dirac previu a existência da antimatéria. Ele tinha uma teoria de que, para cada partícula de matéria no universo, deveria haver uma antipartícula correspondente. Essa ideia causou um grande alvoroço na época. Mas sua teoria foi confirmada experimentalmente mais tarde. Na década de 1930, outro físico chamado Carl Anderson descobriu o pósitron, o oposto do elétron. Foi a primeira partícula de antimatéria conhecida. E essa descoberta foi um grande avanço na ciência. Os cientistas logo encontraram mais antipartículas, o que deu início a um campo de estudo totalmente novo, a física da antimatéria. Ainda estamos explorando esse assunto até hoje.
Mas como foi que chegamos a essas partículas? Não acabamos de dizer que não havia mais antimatéria após o Big Bang? Bem, não é bem assim. Existe um pouco dela no espaço, mas ela é muito rara e achá-la é uma verdadeira caça ao tesouro. Os cientistas a procuram no espaço por meio da busca de raios cósmicos, que são compostos de partículas de antimatéria. Também podemos criá-la em laboratórios. Atualmente, os pesquisadores utilizam para isso máquinas super legais chamadas aceleradores de partículas. O maior e mais famoso deles é o Grande Colisor de Hadrons, do CERN. Essas máquinas disparam partículas minúsculas em velocidades altíssimas. É como um jogo cósmico de bilhar. Quando essas partículas se chocam umas com as outras, criam-as de antimatéria. Em seguida, são usados containers especiais chamados armadilhas Penning para armazenamento delas. É como manter uma pequena supernova em um frasco. Agora, graças à antimatéria, podemos mudar nosso mundo inteiro. Os cientistas estimaram que até mesmo uma pequena quantidade dela, como alguns gramas, poderia fornecer a mesma energia que a queima de milhões de litros de gasolina. Portanto, mesmo com uma quantidade mínima, seria possível abastecer uma cidade inteira por um ano. É como ter o poder de uma estrela nas mãos. É por isso que a comunidade científica está trabalhando em maneiras de usar esse superpoder para melhorar nossa vida. A ideia é utilizá-lo para produzir eletricidade, como fazemos com o carvão e o gás natural. No futuro, ele poderá ser empregado como uma fonte de energia super limpa e infinita. E também para alimentar naves espaciais, para que possamos viajar para outros planetas e estrelas. Imagine um foguete que poderia nos levar aos confins da galáxia, movido pela energia da antimatéria. Até mesmo uma pequena quantidade dela poderia alimentar uma espaçonave por um período muito longo. E isso não é tudo! A antimatéria também pode ser útil na medicina. Os cientistas estão tentando empregá-la para combater o câncer e fazer imagens do interior de nossos corpos. É como uma super ferramenta capaz de ajudar os médicos de várias maneiras. Em resumo, ela é incrível e poderosa. Agora só precisamos descobrir como usá-la. E aí vem o problema. Embora seja super poderosa, também é muito difícil de produzi-la e mantê-la. É necessário muita energia para fabricar até mesmo uma pequena quantidade. É algo que requer insumos incrivelmente altos, o que a torna muito cara para ser gerada em grandes quantidades. Esses também são alguns outros problemas. Por exemplo, quando tivermos nossa pequena quantidade de antimatéria, como vamos armazená-la? Não podemos simplesmente colocá-la em um pote. As antipartículas são extremamente instáveis e também atraídas pela matéria comum, como um ímã para uma geladeira. Portanto, os cientistas criaram algumas maneiras inteligentes de guardá-las, como prendê-las no vácuo ou estocá-las em alguns campos magnéticos incrivelmente fortes. E mesmo assim, ainda é um processo delicado e caro. Esses e muitos outros motivos explicam por que a antimatéria ainda não é viável para a produção em larga escala. Se você estivesse tentando encher o tanque de gasolina do seu carro com ela, custaria mais do que o PIB de um pequeno país. Embora sua criação seja um enorme desafio científico, as possíveis recompensas são enormes. É por isso que, neste momento, os cientistas estão trabalhando para encontrar maneiras de produzi-la e armazená-la de forma mais eficiente e econômica. E, se tiverem sucesso, ela poderá se tornar a nova fonte de energia definitiva. A pesquisa da antimatéria é um campo fascinante e em rápida evolução. E, quem sabe, talvez no futuro, possamos abastecer nossas casas e carros com ela. Isso sim seria fantástico!